Então, boa noite a todos. Meu nome é Isabela e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o intercâmbio nacional, o projeto de intercâmbio da IEF. Então, para a gente começar a entender tudo isso, a gente precisa saber que o nosso programa de intercâmbio ele é dividido em intercâmbio nacional e internacional. Os comitês que organizam cada intercâmbio também são separados. Então, quem é responsável pelo intercâmbio internacional é o SCORE e o SCOPE, e o nacional é o SCONE. Mesmo sendo intercâmbios separados, é muito importante que os seus participantes sempre conversem para a gente poder procurar os melhores preceptores para os nossos intercambistas e também para a gente passar as informações adequadas para os alunos que querem participar do intercâmbio. Então, sobre o intercâmbio nacional, o comitê é o SCONE, que é o Comitê Permanente de Intercâmbios Nacionais. Aqui da Universidade Positivo, eu sou uma das diretoras, meu nome é Isabela Lisjanico, eu sou a diretora responsável pelos encames, que são os alunos que vêm para fazer intercâmbio aqui na nossa universidade, na nossa cidade. E a Ana Luísa Alves é a diretora responsável pelos outgoings, que são os nossos alunos da universidade que querem fazer intercâmbio para outros estados. Então, o SCONE tem como objetivo principal proporcionar uma experiência educacional e cultural através da facilitação do intercâmbio nacional de estudante de medicina. Ele permite que o estudante amplie sua rede de contatos e interaja com outras comunidades e enriqueça muito o seu currículo. A gente conta com mais ou menos 97 escolas médicas em todo o Brasil, que declaram mais ou menos 4.000 vagas por ano, e a gente proporciona uma boa mobilidade estudantil de mais ou menos 600 alunos por ano. Os tipos de estágio que a gente oferece é o estágio cirúrgico, clínico-cirúrgico e o estágio de pesquisa. Então, como tudo funciona? Então, todos os anos é aberto um período de intercâmbios nacionais. Ele é dividido em duas etapas. A etapa do período regular e a etapa das vagas remanescentes. Então, todo ano é divulgado um calendário como esse, e vocês podem ver que ali em outubro, a gente está em outubro, a gente está no período de declarações de vagas. Então, eu, como diretora local dos intercâmbios para o Encame, eu tenho que procurar os alunos, os professores cadastrados com a universidade e tem interesse em receber intercambistas aqui. Então, a gente declara essas vagas, passa para o time nacional, eles fazem uma lista com todas as vagas disponíveis no Brasil. Essa lista é divulgada, aí os nossos alunos que querem fazer intercâmbio, eles têm que entrar na plataforma Exchange, e lá eles têm que preencher, a princípio, 4 fichas. Primeiro, a ficha de identificação, a outra ficha, que é a ficha de pontuação e hospedagem. Essa é muito importante, porque é pela pontuação e pela também qual hospedagem você vai oferecer, que você pode ser escolhido ou não para aquela vaga específica que você quer. Então, quanto mais monitoria você fazer, mais programas da RF que você participar como diretor local, como coordenador local, ou participar de ligas, essas coisas, você tem uma pontuação maior. E também você vai preencher a ficha para você escolher a vaga, da declaração de vagas, e você vai assinar um contratinho que você tem que ler, rubricar todas as páginas, para você dizer que você está ciente de tudo isso. Depois que você já preencheu tudo isso, a sua vaga foi escolhida e você foi aceito, você vai entrar numa outra plataforma, que é a plataforma Database. E daí nela você vai preencher 3 novas fichas, que é só para confirmar tudo mais e o seu intercâmbio está aprovadíssimo. Só que aí temos as vagas remanescentes, que é a segunda etapa do nosso intercâmbio. Essas vagas remanescentes, como ela não exige uma pontuação para você fazer, e você pode escolher vários tipos de hospedagem também para você participar dela. Então, são menos fichas que você precisa preencher. Seria só a ficha de identificação e a ficha de escolha de vaga. Tá. Aí, sobre a hospedagem. Para você garantir que aquela vaga que você escolheu, você vai poder ter mais chance de ser escolhida para fazer ela, você precisa declarar uma hospedagem bilateral, que seria você receber aqui um intercambista e dar uma alimentação por dia para ele, e também dar moradia. E nessa modalidade, quando você for fazer o seu estágio, você vai ficar na casa do host
e você vai receber também uma alimentação diária e a moradia. Isso você para você ter certeza. Já nas vagas remanescentes, você não precisa fazer essa modalidade de hospedagem. Você pode escolher entre a bilateral própria, que seria quando você fala que você declara que você não precisa ficar na casa de ninguém quando você for fazer o seu estágio. Mas você vai continuar recebendo alguém aqui, o intercambista que vier para sua casa. E daí você pode também escolher entre a unilateral, que é você não ficar, você não receber ninguém aqui, mas você vai ficar na casa de alguém quando você fazer o intercâmbio. E a unilateral própria é que você não vai receber ninguém aqui e você também não vai ficar na casa de ninguém lá. Mas, como o objetivo principal do intercâmbio é promover essa troca de culturas e para todo mundo ter tipo, um intercâmbio muito legal e conhecer realmente a cidade, as pessoas que lá moram, para as vagas unilateral e a unilateral própria são cobradas taxas extras, que é para realmente incentivar que o aluno receba algum intercambista na sua casa, para que o intercambista conheça bem como é essa cidade e tudo mais. Então, mais sobre as taxas. Então, são duas taxas feitas. A primeira taxa é feita no momento da inscrição, quando você vai que você está declarando que você quer aquela vaga. Você faz o pagamento da taxa de R$ 90. A segunda vaga é só quando você já recebeu a confirmação que a sua vaga está garantida. E a segunda taxa, né? É só quando a sua vaga já está garantida, daí é no valor de R$ 210. Para as vagas remanescentes, essas taxas são pagas juntas. Então, e assim, quanto mais rápido você pagar, mais chance de você conseguir aquela vaga que você tentou. Aí o intercâmbio pode ter entre 2, 3 ou 4 semanas. E os preceptores, que são os tutores, né, eles podem solicitar pré-requisitos ou materiais de estudo prévio para o intercambista. Então, tem professor que pede que já tenha cursado matéria específica ou que leia alguma coisa, assim, para você não chegar também não sabendo nada, assim, naquele estágio. Então, sobre a minha experiência, eu entrei esse ano, no comecinho de 2020, e antes eu só tinha contato, assim, com as amigas que faziam parte da IF e também participava de alguns eventos, só assistindo os eventos, assim. E eu adorei, achei muito legal participar de todas as reuniões que tem cada bimestre, assim, porque é muito legal ver, tipo, que tem muita gente fazendo muita coisa para que todo mundo se engaje, tipo, nisso, assim, sabe? E no início do meu cargo eu senti muita dificuldade para entender o que eu devia fazer, entender como funcionava o intercâmbio. Não que eu saiba tudo ainda, mas que é difícil, assim, você conseguir ter alguém que te explique bem, assim, todas as pessoas são muito legais, eles ajudaram muito, mas aí o que eu comecei a fazer é, tipo, perguntar tudo mesmo pro time do regional e do nacional, porque e também eu pedi ajuda pro outro, para quem estava no meu cargo antes, para entender bem, assim, porque às vezes eu tinha uma dúvida muito pontual e eu perguntava e a pessoa não entendia. Aí eu ficava perguntando várias vezes para entender. Aí eu consegui assistir algumas capacitações e palestras para entender tudo certinho o que eu tenho que fazer no meu cargo, né? Então, como diretora local de intercâmbios nacionais para encames, eu preciso conversar com os professores vinculados à Universidade de Positivo para declarar vagas em diferentes especialidades. E assim a gente pode receber intercambistas e os nossos colegas da faculdade podem fazer intercâmbio, porque se a gente não declarar vaga, as pessoas da nossa faculdade que querem fazer intercâmbio não vão conseguir também. A gente precisa preencher toda a documentação que contém os dados do tutor, a data e a quantidade de vagas declaradas. A gente precisa montar um cronograma com o tutor, perguntar, de segunda-feira, às 7 ao meio-dia, o que esse intercambista vai estar fazendo. Então, tudo isso a gente tem que escrever na nossa declaração de vagas e com a carga horária que ele vai cumprir. E daí depois a gente precisa ver autorização para esse intercambista entrar em hospitais ou clínicas que ele vai realizar as atividades. E, além disso, quando esse intercambista chegar aqui em Curitiba, a gente precisa acolher ele, apresentar a universidade, apresentar os hospitais, apresentar os tutores e também apresentar os lugares que eles possam se divertir, que eles possam conhecer gente legal, para que ele aproveite não só o estágio, mas a cidade. E daí agora a Gabi vai falar um pouco sobre os intercâmbios internacionais. Então, daí dos intercâmbios internacionais, eu sou a pessoa responsável pelos encaminhos, né, que são as pessoas que vão vir de outros países para ficar em Curitiba, e a Raquel é pelos outgoings, que são os alunos da Positivo, que têm interesse em fazer intercâmbio. Pode passar, Isa. Tá com você?
Então, o internacional, ele também é dividido em scope e score, como a gente explicou, e ele pode ter duração de 4 a 8 semanas, tipo, é por isso que é muito importante olhar as exchange conditions, porque cada país tem a opção de ter, tipo, 4 a 8 semanas. Na maioria das vezes são 4, mas o legal do internacional é que ele dá essa opção também de fazer um intercâmbio mais longo e tudo. O scope seria a parte clínica cirúrgica, né, que é mais prática, assim, e daí dentro do clínico cirúrgico, quando você faz a sua application form, você pode escolher se você quer uma especialidade clínica ou cirúrgica, né? Você coloca lá as suas opções, se eles vão tentar te alocar em alguma dessas opções. E eles falam assim, por exemplo, se você não fala a língua local, você fala só inglês, que é sempre exigido que você fale pelo menos inglês, é melhor escolher uma especialidade cirúrgica, por exemplo, porque não tem tanto contato com o paciente, né? É um pouco mais de observar. E a parte do score, que é de pesquisa científica, é bem interessante também, só que precisa, às vezes, entender um pouco melhor da língua, porque tem bastante parte de leitura e comunicação. Então, há uma diferença do internacional para o nacional, é que eles são sempre bilaterais. Tipo, sempre para você poder fazer o intercâmbio, você vai ter que receber depois um intercambista. E por que isso é muito importante para nós, diretores de internacional também? É porque, assim, você tem que declarar um número de vagas igual ou superior ao número de pessoas que vão fazer intercâmbio, entendeu? E quando a gente fez o Forms lá, tipo, umas 70 pessoas falaram que tinham interesse em fazer o internacional. Por isso que eu fiquei tão louca indo atrás de milhões de vagas, porque, tipo, se não tivesse um número mínimo de vagas, alguma pessoa não ia poder fazer intercâmbio, sabe? Depois não foram as pessoas que fizeram, né? Porque às vezes as pessoas têm interesse, mas talvez não nesse momento, talvez queiram fazer mais para frente. Mas por isso que é bem importante, tipo, a gente ter bastante vaga para que ninguém seja prejudicado, né? Pode passar. Então, daí, em relação ao processo seletivo, eu vou ser um pouco mais breve, porque é bem parecido com o nacional, mas é importante primeiro um estudante que quer fazer intercâmbio participar de uma capacitação, entender como funciona o intercâmbio, ir atrás de ver vídeos, de ver capacitações e palestras, para que ele tenha uma noção, assim, uma base de por onde começar, né? Pode passar. Então, é importante sempre estar atento às datas das inscrições, porque geralmente não é por tanto tempo que fica aberto as inscrições, muita gente acaba se perdendo com esses prazos e tudo. E os intercâmbios internacionais geralmente acontecem em setembro, outubro, né? Aconteceu em outubro, já terminou no caso esse ano. Aí, em relação às taxas. A taxa 1, que é a taxa para você entrar no processo, né? A primeira etapa é em torno de R$ 120. E a taxa 2, que é depois para você confirmar se você quer aceitar aquela vaga, dá em torno de R$ 500. E, por exemplo, se você pagou a sua taxa 1, foi no processo seletivo. Aí você só foi aprovado para a sua última opção. E você preferiu não pagar, tipo, confirmar aquela última opção e esperar sair o edital de vagas remanescentes. Aí você não paga ainda esses R$ 500, mas daí, por exemplo, na hora de escolher a sua vaga dentre as remanescentes, você tem prioridade sobre aquela pessoa que não tinha pago a taxa 1 ainda, entendeu? Aquela que tinha deixado para ver só as remanescentes depois. Pode passar. Em relação ao processo seletivo, então, isso que a gente falou, leva em consideração monitoria, trabalho científico, projeto de extensão, liga, ser coordenador local da IF, diretor de intercâmbio, e todas as atividades vinculadas à IF são bem importantes, tem uma pontuação maior, tipo, um projeto científico vinculado à IF, um evento nacional, então, isso é bem legal, porque estimula as pessoas a estarem bem engajadas com a IF, estarem participando de atividades de todos os comitês, né? E em relação aos países, daí, o internacional ele dá a opção de você escolher 10 países, e dentre esses 10 países, você pode escolher para alguns clínicos cirúrgicos e para outros pesquisa. Daí você tem que ver a pontuação que você fez, né?
todas essas atividades, comparar com o edital do ano anterior a pontuação que foi necessária para aquele país e tentar colocar algo mais ou menos naquele sentido. Tipo, pode variar de um ano para o outro, dependendo das pessoas que se inscreveram, mas é bom para ter uma base, assim, né? Porque geralmente alguns países, tipo, da Europa acabam sendo mais concorridos, é meio padrão, assim. Pode passar. Aí, em relação ao edital de primeira chamada, né? A pessoa que ela foi... tipo, você coloca a lista dos seus países e tem a sua pontuação. E daí eles têm todo um sistema para ver com qual lugar você vai ser aceito. E daí aparece ali no edital de primeira chamada a pessoa que foi aceita para qual país em qual mês. Alguns países, dependendo do Exchange Conditions, que a gente pode olhar no portal, eles disponibilizam, tipo, meses específicos, e outros países, eles são livres. Então, você pode escolher depois o mês que você quer ir, sabe? Aí aparece lá o edital de primeira chamada. Se você gostou da sua vaga, você paga a sua segunda taxa e confirma o país que você foi selecionado. Se você não confirma, aquela vaga vai para o edital de vagas remanescentes, que vai ser disponibilizado um tempo depois. E daí as pessoas que não participaram da primeira parte seletiva podem tentar conquistar uma vaga das vagas remanescentes. E nesse caso tem análise do currículo, que seria mandar todas aquelas atividades, tanto relacionadas à IF como outras atividades acadêmicas. E daí só quem manda antes, então, né? Quanto antes você pagar as taxas, melhor, e daí paga as 2 taxas de uma vez só. Pode passar. Gabi, eu tenho só uma dúvida. Esses dias me perguntaram, tipo, se você só podia... Meu Deus, vocês não estão me vendo, né? Eu tô com a cara aqui embaixo. Esses dias me perguntaram se você só podia se inscrever para um país. E daí eu acho que é só um país, mas você tem algumas cidades que você pode escolher, é isso? Assim, tipo, depois que você escolheu os seus países, você vai ser selecionado para um país, entendeu? Mas daí você escolhe mais de um país. Não, antes de confirmarem, você pode escolher 10, entendeu? E daí, dentro desses 10, eles vão, tipo assim, minha primeira opção era Chile. E daí, eles vão comparar todas as pessoas que também queriam Chile e qual foi a pontuação de cada uma delas, para ver quem vai pegar Chile. Tipo, daí minha segunda opção era Uruguai. Daí, tipo, sabe, eles vão vendo. Aí depois você é confirmado para o país, dependendo da tua pontuação. Aí, quando você é selecionado para aquele país e você confirma, aí você vai preenchendo o teu application form. Aí, no application form, você escolhe 3 cidades dentro daquele país e tem, assim, tipo, lá no Exchange Conditions. A cidade tal tem disponível tal, tal e tal mês. E daí, você escolhe 3 cidades e 4 áreas. Cirúrgicas ou clínicas, e daí você pode escolher lá se a tua prioridade é cidade ou a especialidade, porque eles vão tentar te alocar na cidade e na especialidade, mas pode ser que não dê, entendeu? Às vezes não tem a disponibilidade e tal, e daí você pode optar lá, e eles vão tentar te alocar dentre as suas cidades que você escolheu, assim. Entendi, obrigada. Imagina. Então, em relação ao cargo do diretor internacional para Encampes, o que ele deve fazer, né? Então, ele é responsável por declarar as vagas. Então, tipo, em determinado período do ano, nesse ano foi em setembro, a gente precisa conversar com professores vinculados à Universidade Positivo. O aluno ele pode acompanhar o professor em qualquer hospital, qualquer unidade de saúde. Isso não importa, tipo, não precisa ser um hospital da Positivo, mas o professor que vai declarar a vaga precisa ser vinculado a Positivo. Aí a gente precisa ir atrás desses tutores, explicar tudo o que precisa fazer, toda a documentação. Aí o tutor vai determinar quantos alunos ele pode receber, qual a especialidade, e a gente tem que fazer toda essa documentação, sabe? Escrever, ir atrás das assinaturas e tal. E quanto mais vagas, melhor, porque não vai prejudicar ninguém do seu comitê, da sua faculdade que queira fazer o intercâmbio. E também é legal ter mais intercambistas vindo para cá, porque se eles vêm, têm uma experiência legal e depois voltam para o país deles e falam, nossa, eu fui para Curitiba e tal, me trataram muito bem, tive uma experiência muito legal, isso vai trazendo mais visibilidade para a nossa IF e agrega bastante. E daí, quando o intercambista vem para cá, a gente também, tipo, 3 meses antes recebe a carta dele, e a gente precisa encontrar um aluno da UP que queira receber.
E daí precisa achar esse lugar para o aluno ficar. Quando ele chega aqui, a gente precisa ir até o hospital, explicar tipo, quais atividades ele vai fazer, passar o contato do tutor para ele, dar dicas de alimentação, transporte e todas essas informações. Pode passar. Aí, em relação à minha experiência nesse cargo, eu assumi o cargo em novembro do ano passado, quando tiveram as eleições, e participar da IF foi muito legal para mim. Tipo, trouxe oportunidades e experiências que eu nem imaginava, porque eu acabei fazendo amizade com pessoas de vários comitês, de várias áreas. Então, eu acabei aprendendo muito sobre a IF em si, não só sobre o intercâmbio. Acabei, por estar ali próximo, participando de muitos eventos e muitas palestras. Então foi muito legal, assim, conseguir, tipo, conversar com as pessoas, lidar com as pessoas. Você desenvolve uma comunicação, um senso de gestão de time, que eu acho que agrega muito. E só que no começo foi um pouco difícil, porque na época das eleições do ano passado, tinha eu mais um menino, e daí outro menino pediu transferência. Aí ficou, tipo, só eu responsável pelo intercâmbio muitos meses. Aí vinha todo mundo, tipo, perguntar de tudo, assim, do intercâmbio, de qualquer pergunta, e daí eu ia atrás de descobrir, sendo que eu também não sabia nada, porque eu tinha acabado de entrar. Mas foi bom, daí depois a gente conseguiu achar a Ira, a Raquel, a Ana, e agora a gente encontrou três trainees muito dedicados, tem pessoas muito legais ali do time que leem bastante, vão atrás, então, tipo, deu para estruturar um time de intercâmbios bem legal, a gente, com certeza, vai deixar muito melhor do que era o intercâmbio, com pessoas responsáveis e que entendem o que estão fazendo. Então, acho que vai ser bem legal continuar essa equipe. Pode passar, acho que agora é a Raquel. Só uma pergunta. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo, Raquel. Só não, a câmera não tá tudo preto, assim. Não sei. Aí apareceu. É que eu tenho um negocinho de fechar aqui, tipo. Ah, boa. Que senão as Zoom às vezes abre. Mas famoso tapa-hack. fiquei querendo saber. Eu sei, tipo, se eu quiser viajar, eu sei se eu vou ficar em casa com homem ou mulher. Ou se Theo, eu acho que não. Você não sabe, porque quando você vai aceitar um intercambista internacional, você pode dizer assim, eu sou mulher, eu posso escolher se eu quero receber só mulher ou homem e mulher. Inclusive, se eu escolho homem e mulher, eu ganho mais pontuação. Mas o intercambista, tipo, não escolhe assim onde ele vai ficar. Tipo, vou ficar numa casa de homem ou numa casa de mulher. Entendi. Beleza. Porque a Lisa tinha falado isso, inclusive. Ele pode, acho que talvez ele até saiba onde vai ficar, porque conversando com o diretor antes, sabe? Mas acho que escolher daí não. Sim. Entendi. Tipo, eu até. Na hora da inscrição, você opta em. Tipo, você limita o que você vai receber. Mas você não escolhe, tipo, eu não quero ficar com homem. Isso não tem uma opção durante a inscrição. Tem, tipo, eu não quero receber homem. Mas você não querer ficar com homem não tá lá. Então, não sei se tem como saber realmente. Mas, pessoal, do que eu conheço da IF, na sua application form, que é a cartinha que você envia, você tem espaço onde você pode escrever as coisas que você quer e não quer, e detalhes, assim. Por exemplo, você pode falar, eu tenho intolerância à lactose e a glúten. Então, quem vai me dar café da manhã, se prepare, que eu não como nada que tem gosto. Ou, por exemplo, eu me inscrevi para um estágio em campo cirúrgico, mas deu um problema aqui, os meses que eu posso ir, que eu selecionei, eu tenho que passar em clínica médica. Então, por mais que eu tenha colocado que eu quero fazer cirurgia, você especifica lá, eu quero passar em clínica médica. É na application form que você coloca isso. Então, eu acredito que se você colocar, eu selecionei que eu posso receber intercambistas meninos ou moças, mas eu preferiria ficar na casa de uma moça, por segurança e questões pessoais. Acho que é, assim, bem aceitável e possível. Também acho. Uma coisa só curiosidade, tipo, quando a Lisa veio pra cá, uma semana antes, eu tive que, tipo, mandar fotos da casa, assim, pra ela ver como era, assim. Pra quando vocês forem também, vocês vão ter as fotos, assim. Não levar um susto, né? É.
Posso falar então, será? Ou Pode, alguém tem mais alguma dúvida? Não tem pedido desculpa. Gente, eu uso 2 telas, então, tipo, normalmente eu tô olhando para tá? Não é que eu não tô olhando para vocês. O pessoal às vezes me questiona sobre. Então, assim, com relação, eu sou diretora local dos intercâmbios internacionais para outgoings. Eu tenho que auxiliar todo o processo do PI vigente. Claro que depois eu vou falar, porque às vezes a gente tem algumas pendências do PI anterior, principalmente esse ano por causa do Covid. Mas assim, parte do que eu sou responsável é tirar dúvidas de como funciona todo o processo, a questão do regulamento, documentação, prazos, valores, inclusive restituição do que foi pago e, por exemplo, se teve uma desistência, etc. Ser ponto de apoio e contato para todos os alunos da Universidade Positivo que irão fazer intercâmbio. Então, assim, além de tirar dúvidas, depois que eles forem, que der tudo certo, ou durante todo o processo do PI, eles podem a qualquer momento vir falar comigo. Ao término do prazo das inscrições, que foi o que aconteceu semana passada, eu sou responsável por fazer todo o parecer com relação às FICs. As FICs, a Isa explicou um pouquinho anteriormente, né, que são as 4 etapas da inscrição, que é a identificação, atuação e hospedagem, que entra esse critério, se você quer aceitar ou não ambos os sexos, a opção de vagas e países, e comprovante de pagamento e contrato bilateral. Então, isso foi o que eu fiz semana passada. A gente teve no total de 5 inscritos. Eu fiz o parecer, analisei toda a documentação, tinha que ver, por exemplo, de acordo com o regulamento, se os comprovantes, por exemplo, comprovante de liga, comprovante de trabalho científico, se tinha todas as assinaturas, se tinha o número de horas. Além disso, cada uma das atividades, a gente sempre tem o número máximo, né? Isso eu acho que é uma dúvida um tanto quanto frequente, e eu vi que algumas pessoas acabaram colocando mais certificados do que poderiam dentro de um determinado período. Isso depois eu falo um pouco mais para frente, mas ok. Aí, ok, fechando agora esse parecer, o nosso parecer, então, local vai parecer o Comitê Nacional, eles também vão fazer todas as análises e depois a gente vai receber o ok, se o comprovante de pagamento estava ok, eles podem mudar todos os meus pareceres, né? E assim por diante. Aí, o que acontece? Eu tenho que ajudar esses intercambistas, esses 5 que fizeram as inscrições, que deram tudo certo, que tiveram a situação aprovada, a preencher o application form, e que depois disso ele vai ser enviado lá para fora, e até 8 semanas antes deles receber do estágio, eles têm que receber a carta de aceitação. Então, assim, eu vou ser sincera que eu assumi o cargo recente, eu ainda não passei por esse processo de application form nem carta de aceitação, mas assim, graças às capacitações, o que me falaram é que a carta de aceitação tem muita gente que reclama, porque, querendo ou não, 8 semanas antes do estágio é um tempo relativamente curto, e o pessoal precisa se preparar, precisa comprar o dinheiro estrangeiro, precisa comprar passagem, e sempre gera um pouco de dúvida se o pessoal se adianta ou não. Então, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, esse é o prazo máximo, e que se eles receberem a carta de aceitação antes, maravilhoso, mas se não, pode ser que eles recebam em cima da hora e tenham que tomar algumas decisões um pouco mais, né, próximas da viagem. E daí, por fim, auxiliar no preenchimento da carta de confirmação de interesse, que também deve ser enviada até 4 semanas antes do estágio. Próximo slide. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Admito também que parte de tudo isso que é minha obrigação eu ainda não fiz. Eu só cheguei até realmente os pareceres, né? Da application form, cara de aceitação e cara de confirmação, eu ainda não era responsável. E daí, por fim, foi o que aconteceu esse ano. Todos os intercâmbios foram realmente cancelados. Nesse caso, foi por conta do Covid. A gente não teve uma desistência em específico, mas eles foram cancelados. E daí eu tive que auxiliar, teve várias documentações e tudo mais para que o pessoal que se inscreveu possa receber a parte da taxa de inscrição. Então,
não, eu acho que talvez isso não seja muito comum, mas esse ano foi um pouco atípico. Próximo. E daí, por fim, então, eu assumi o meu cargo em junho de 2020. Como pontos positivos, então, assim, eu acho que eu tenho que agradecer principalmente a Jamur, ela sabe disso, porque eu assumi no meio do nada. Primeiro tinha tido a Aline, depois da Aline assumiu o Meister ficou, eu nem sei quanto tempo que ele ficou, mas logo ele saiu e passou a bola para mim. Eu não tive um treinamento. A Jamur realmente foi meu ponto de apoio, contato, e continua sendo, gente. Eu peço 1 trilhão de desculpas, porque entre os meus desafios é que tem muito WhatsApp da IF, e às vezes eu me perco em reunião, o que eu tenho que fazer, e a Jamur sempre me manda mensagem no privado, eu falo, amiga, você viu essa reunião? Você tem que participar? Então, assim, ela me dá um heads up do que eu tenho que fazer, eu tenho que agradecer por isso. Se não fosse por ela, muita coisa talvez tivesse passado batido. Até eu também estou sempre pedindo ajuda e, né, etc. E o Léo, não sei se alguém já teve contato com o Léo, mas ele é o meu Neo, e assim, sensacional. Eu mando áudio para ele me responde na hora, super atencioso. Todas as dúvidas que eu tive de parecer, eu mandava para ele. Então, assim, ponto positivo, todo mundo, tipo, sensacional, assim. Apesar de a gente ter um treinamento, que eu acho que é um ponto um pouco negativo, e eu ter assumido meio que em cima da hora, eu consegui ter ajuda de todo mundo que eu precisava. Acho eu que consegui cumprir com as minhas obrigações. Desculpa se eu não consegui, mas juro que eu tentei. E foram graças principalmente a essas 3 pessoas. E assim, né, coisas no geral de fazer parte de uma organização de reconhecimento internacional, desenvolver novas habilidades. É uma pena só que esse ano eu tenho assumido no meio da pandemia e não tive a oportunidade realmente de muitas pessoas conversar pessoalmente ou participar das reuniões presenciais. Mas, muitos pontos positivos, vamos lá. Então, o desafio é entender um pouco melhor sobre como funciona a IF, descobrir minhas obrigações e deveres, que eu admito que eu ainda estou descobrindo, tá? Não sei tudo e a cada dia eu descubro uma coisa nova, mas eu tento cumprir. E realmente os grupos da IF, que, nossa senhora, gente, é muito grupo no WhatsApp. Só da faculdade eu tenho 1 trilhão de grupos, às vezes eu me perco, mas a Jamur me coloca a par sempre que precisa. Então, gente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, eu já fiz a minha autocrítica, que sim, eu sou péssima em WhatsApp, peço desculpa. Raquel, é completamente normal não entender o que você tem que fazer, juro. Eu só fui entender o que eu tinha que fazer, assim, do meio para frente da minha gestão. Totalmente normal, não se preocupe. E as capacitações estão aí para isso. O importante é vocês serem dedicadas para, tipo, entender que tem que estar ali, que tem que correr atrás, né, o principal. E é isso, parabéns.